amigo torcedor vascaíno Renato Portaluppi. O Vasco ainda não anunciou, mas o treinador, através de suas redes sociais, fez questão de se anunciar como o mais novo técnico do Vasco da Gama. É claro, aqui nesse vídeo eu vou trazer isso para você. Além disso, também trazer informações importantes sobre quem chega com o Renato Portaluppi. Ele que vem com 2 profissionais, tá, para estar junto com ele durante esse trabalho, pelo menos até o final de 2026, à frente do nosso Cruz Maltino, e também trazer muitas outras novidades. É um boa noite gigante que chega sem dúvida nenhuma, né, amigo vascaíno? Bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Vasco da Gama, cheio de informações relacionadas a Renato Portaluppi. Mas antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você aí que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. Temos também o nosso Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o nosso Boa Noite Gigante, terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então, se você ainda não é um inscrito do nosso canal, é claro, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de sua importância para o nosso crescimento. Inclusive eu falo, tá? Tem muita gente aí do outro lado que acompanha o canal do Gigante Vasco todos os dias e não é um inscrito do canal. Então, se inscreva, ajude o canal do Gigante. Show? Vamos embora então, sem muita enrolação, amigo. Fala logo sobre o nosso Vascão. Começar primeiro com essas imagens aí, porque hoje aconteceu um treino lá no CT Moacir Barbosa, né? Hoje a bola rolou normalmente no centro de treinamento do Vasco da Gama. O Vasco se representou após um dia de folga, no caso ontem, segunda-feira, após ter enfrentado a equipe do Flamengo no domingo. A expectativa, inclusive, da diretoria, que já hoje o técnico Renato Portaluppi estivesse na beirada de campo, algo que não aconteceu porque a negociação não foi concluída ontem, como era de fato o esperado. Então o elenco Cruz Maltino treinou, né, um treino aí já de preparação para a partida que vai acontecer na próxima quinta-feira, sem ser dessa semana da outra, contra o Palmeiras aqui em São Januário. É jogo importante, jogo decisivo, jogo que marcará inclusive a estreia de Renato Portaluppi, né? E hoje o elenco Cruz Maltino esteve aí em campo sob mais uma vez o comando técnico Bruno Lazzaroni. E o Renato, através das redes sociais, postou essa imagem que está aparecendo aí a vocês. Inclusive essa imagem vai perdurar durante todo esse momento, enquanto eu estiver falando sobre Renato Portaluppi. Ele, através de suas redes sociais, colocou a imagem com a camisa, né, o colete do Vasco da Gama. A época ainda era MRV, né, a Reebok, sendo fornecedor de material esportivo do Vasco da Gama, e a MRV, a patrocinadora master. Ele colocou feliz em estar de volta. Então, Vasco, pelo menos até o momento da gravação desse vídeo, talvez durante, né, o vídeo até mesmo o Vasco anuncie Renato Portaluppi, porque já tá tudo certo. Mas Renato se antecipou e ele mesmo fez questão de se anunciar como o mais novo técnico do Vasco da Gama para a temporada de 2026. E como ele mesmo disse, feliz por estar de volta, né? Renato Gaúcho, que é um técnico que já teve outras passagens pelo Vasco da Gama, essa será a terceira passagem dele pelo Vasco. Ele começa a primeira passagem dele no Vasco em 2005, pega o Vasco em 2005, fica em 2006 e termina o seu ciclo em 2007. Fica quase 2 anos e meio aí à frente do Vasco da Gama. Ao todo, né, foram 101 partidas comandando o Vasco da Gama e exatamente 41 vitórias. Então 101 partidas e 41 vitórias. Foi a primeira passagem de Renato Portaluppi no Vasco, treinando inclusive a época Romário, tá, amigo Cruz Maltino? E logo em seguida ele volta em 2008, após uma curta passagem pelo Fluminense, sendo inclusive no tricolor campeão da Copa do Brasil. Ele volta ao Vasco em 2008 com o objetivo de livrar o Vasco da Gama de um rebaixamento. Primeiro rebaixamento da história do Vasco. Tem ali no seu elenco nomes como Felipe Coutinho, Alex Teixeira, Edmundo, Souza, o próprio Pedrinho, que hoje é presidente, foi comandado pelo técnico Renato Portaluppi.
mas infelizmente o Renato não conseguiu livrar o Vasco daquela queda em 2008, ele inclusive depois volta novamente para o Fluminense. Então agora tem a sua terceira passagem pelo Vasco da Gama, Renato que em 2008 estava no início da carreira, era um técnico com pouquíssima experiência e chega de um momento diferente, já consolidado, já campeão de muitos títulos, considerado hoje um dos principais técnicos do futebol brasileiro, então chega de fato com muita moral à beirada de campo. Renato Portaluppi, que assina com o Vasco um contrato até o final de 2026, terá um salário que gira algo em torno de 1,5 milhão a 1.700.000 reais por mês e já amanhã, quarta-feira, dará o seu primeiro treino, tá? Amanhã ele já inicia o seu trabalho com o mais novo comandante do Vasco da Gama, estará no CT Moacir Barbosa treinando o elenco do Vasco da Gama. Ele que chega ao Vasco e é um assunto importante para tratar com vocês. Renato Portaluppi não chega sozinho. Renato Gaúcho chega ao Cruz Maltino com seus dois auxiliares. Ele chega aí com Alexandre Mendes e Marcelo Salles, tá? Amigo torcedor Cruz Maltino. Para quem não conhece, Alexandre Mendes é visto como uma das maiores armas para o sucesso do técnico Renato Portaluppi, tá? Alexandre Mendes já acompanha Renato, inclusive, há muito tempo. Para você que não sabia, Alexandre Mendes auxiliou Joel Santana em setembro a dezembro de 2000... Perdão. Alexandre Mendes, né? Ele iniciou a carreira como preparador físico, confundiu o Alexandre com o Marcelo. O Alexandre começou sua carreira como preparador físico e ele acompanhou o Renato, inclusive, nas suas duas passagens pelo Vasco da Gama, lá em 2006 e também em 2008. Então, já está ao lado do Renato há muito tempo, é um braço direito de Renato Portaluppi e volta agora ao nosso Cruz Maltino. É muito inteligente, tá? O Marcelo é, inclusive, um dos grandes responsáveis pelas táticas do técnico Renato Portaluppi, é a mente pensante aí, né, do treinador, é conhecido como Gabeira, é um grande nome aí da comissão técnica, é o homem de confiança, inclusive, do Renato Portaluppi. No dia a dia de trabalho é muito extrovertido aí e próximo aos atletas, segundo até alguns jogadores que trabalhou com a dupla, é muito comum ver Mendes comandar várias atividades ao longo dos treinos, o Renato Portaluppi até ficar de fora em alguns momentos, e é o homem de confiança de Renato Gaúcho, auxiliar técnico Alexandre Mendes, perdão. E tem também o Marcelo Salles. O Marcelo, diferente do Alexandre, começou a trabalhar com o Renato há pouco tempo, mas tem muita experiência no futebol, tá? Como eu trouxe aqui a vocês, né? O Marcelo ele auxiliou o Joel Santana de setembro a dezembro de 2014 no Vasco da Gama. O Joel pega um trabalho ali naquela época, a Série B do Campeonato Brasileiro, e é responsável por levar o Vasco de volta à Série A. Quem auxiliou o Joel naquele momento foi o Marcelo, técnico muito gabaritado, perdão, um profissional muito gabaritado na época, auxiliar técnico do Joel Santana. Ele é filho do ex-lateral, inclusive, Marco Antônio, que fez história no Fluminense, foi campeão mundial com a seleção brasileira em 1970, ou seja, é alguém que foi nascido e criado no futebol. Ele iniciou essa parceria com o Renato Portaluppi ainda no Grêmio, teve também passagem com o Renato no Fluminense, no Flamengo, então alguém que conhece muito o jeitão, Renato Gaúcho de ser. Apelidado como Fera, é também um outro grande nome de confiança de Renato Portaluppi, e esses dois, Marcelo Salles e Alexandre Mendes, vêm junto com o Renato para esse trabalho dentro do Vasco da Gama. Então é um trabalho que não é feito por uma mão apenas, a mão de Renato Portaluppi. É um trabalho feito por várias mãos. É o Renato, é o Marcelo, é o Alexandre, e todos esses agora serão responsáveis por dar um up no Vasco da Gama. O Vasco é a lanterna do Campeonato Brasileiro, vive um momento muito ruim e muito complicado no Brasileirão, uma fase horrível, tenebrosa, 1 ponto conquistado em 12 disputados, e tem Renato Portaluppi a responsabilidade de entregar um trabalho melhor, de pontuar, de, inclusive, além de pontuar, fazer o torcedor vascaíno sonhar nessa temporada de 2026 e vislumbrar a possibilidade de conquistar algum título. O Vasco da Gama tem Copas para se disputar, Copa do Brasil, Copa Comebol Sul-Americana, títulos importantes que Renato Portaluppi, é claro, sem dúvida nenhuma, amigo torcedor Cruz Maltino, com a bagagem que tem, com o nome que tem, com a experiência que tem, fará com que o torcedor sonhe, amigo Cruz Maltino, com a possibilidade de conquistar um grande título, tá? O Renato é muito copeiro. Muita gente distrata o Renato, coloca ele numa prateleira de técnico que ele não é,
Mas o Renato é um grande treinador, gente. O Renato é um treinador que com o Grêmio foi campeão da Libertadores, foi campeão da Copa do Brasil, chegou a uma final com o Flamengo de Copa Libertadores, foi campeão com o Fluminense também da Copa do Brasil. Então não estamos falando de qualquer técnico. E quem trata Renato Portaluppi como qualquer treinador, me desculpe, não entende futebol. E essa tem que ser a realidade. Quem trata Renato Portaluppi como qualquer treinador não enxerga o futebol da forma correta. Renato Portaluppi é muito bom treinador, tá? E hoje, diante da circunstância do Vasco da Gama, eu sinceramente não via uma opção melhor à disposição no mercado do que Renato Portaluppi. Vem com moral, vem com muita expectativa, vem para desenvolver um trabalho bom no Vasco e entregar algo que o torcedor cruzmaltino, infelizmente, está há muito tempo sem ver. Te anima, Renato? Deixa a sua opinião nos comentários. O certo é, Renato Portaluppi é do Vascão e amanhã inicia os trabalhos no CT Moacir Barbosa. Expectativa que o anúncio aconteça nessas próximas horas. Eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante, último vídeo dessa terça-feira. E já já eu tô de volta para trazer ainda mais novidades e informações a todos vocês. Vamos que vamos! Curta, compartilhe, se inscreva. E como eu sempre falo aqui no canal, saudações. Vai! E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.